Amém? Diz assim, Marcos capítulo 8, verso de número 34. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória de seu Pai, com os santos anjos. Amém? Pode se sentar? Feche os seus olhos nessa hora. Deus de poder e Deus de graça, Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, fale conosco, nos abençoe, porque são essas palavras que são palavras de vida eterna, palavras que não saem da boca do homem, mas saem dos lábios do Senhor. Então fale conosco, fique à vontade para ministrar os nossos corações, em nome de Jesus. E você diz amém. Bem, irmãos? Irmãos, hoje nós estamos realizando o culto de missões. Se hoje nós estamos aqui, é porque fomos alcançados por um trabalho missionário, por alguém que aceitou o chamado de Deus, alguém que não recuou ao chamado de Deus. E aqui, nesse texto que acabamos de ler, a Bíblia diz que Jesus, fazendo esta missão, fazendo esta obra, ele chama a multidão, ele chama aqueles que estavam com ele, os seus discípulos, e Jesus, ele vai direto ao ponto, porque o Evangelho é assim. O Evangelho não é um Evangelho de rodeios. E Jesus então ele começa a liberar algumas palavras, porque o tempo estava próximo. O tempo da sua crucificação estava próximo. Dentro dessas palavras, Jesus estava mostrando o que posteriormente ele ia fazer por toda aquela humanidade. E a Bíblia diz então que Jesus olha para aquele povo e ele diz assim: então, convocando a multidão e juntamente aos seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus deixou uma condição. Ele disse: se alguém quer vir após mim, primeira coisa, ele chama, ele faz um convite. Porque toda chamada, ela começa por um convite. Quando Deus libera através da boca do profeta Isaías, no capítulo 55, ele diz: olha, vós todos que têm sede, vinde a mim, vinde às águas e beba. Um convite. A Bíblia diz que quando Deus chama o profeta Samuel, ainda garoto, ainda menino, Samuel ainda não tinha ouvido a voz de Deus, mas o sacerdote Eli
já conhecia a voz de Deus. Então, quando Deus chamou ele corre até o quarto onde estava o sacerdote. O Senhor me chamou. Ele disse: eu não te chamei. A Bíblia diz que ele volta, novamente aquela voz vem de Samuel, Samuel. Ele levanta mais uma vez, vai até o sacerdote: o Senhor me chamou. Ele disse: eu não te chamei. Até então o sacerdote atinou e disse: olha, ele entendeu que Deus estava chamando aquele jovem. E ele disse: olha, quando o Senhor te chamar, diga: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. A Bíblia diz então que Samuel, ele ouve mais uma vez aquela voz. E a Bíblia diz então que quando ele ouve aquela voz, ele diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. O próprio Isaías, quando ele entendeu a chamada de Deus, quando ele ouviu a voz dizendo: a quem enviarei, a quem há de por nós, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E esse foi a mesma pergunta que quando Deus, quando queria levantar de volta, resgatar de volta o homem para si, logo após a queda no jardim do Éden, o homem expulso da presença de Deus, o pecado então toma conta da terra, e Deus então vai levantando homens para que pudessem trazer de volta aquele povo para Deus. Deus levanta os patriarcas. Não estava entre os patriarcas aquele que traria o povo de volta. Deus levanta entre os juízes. Não estava entre os juízes aqueles que trariam o povo de volta para Deus. Deus levanta os juízes, levanta os reis. Não estava entre os reis aquele que ia trazer o povo de volta para Deus. Deus então levanta homens e mulheres e vai levantando. Até que então lá no céu surge essa pergunta: quem enviarei? Quem há de por nós? Jesus então declara essas palavras: eis-me aqui, envia-me a mim. E a Bíblia diz que ele se despiu da sua glória e desceu aqui, derramou o sangue dele para trazer o homem de volta para Deus. Se hoje nós temos comunhão com ele, é porque o sangue foi derramado. Vou repetir de novo: se hoje nós temos comunhão com Deus, é porque o sangue dele foi derramado. E se você é grato por esse sangue, aplauda e glorifique esse Deus poderoso. Aleluia! Obrigada, aleluia. Porque ele aceitou a missão. E ele disse: aquele que quer vir após mim, chamado, condição. Deus não obriga, Deus não força, Deus não dá jeitinho para que alguém siga ele. Ele apenas diz: aquele que quer vir após mim, só que ele deixou algo bem claro: aquele que quer vir após mim, nunca queira passar na frente de Deus. Entenda que Jesus tem que estar na frente de tudo que nós vamos fazer. Não queira, como diz para ele, colocar o carro na frente dos bois, não. Jesus, aquele que quer vir após mim. Aí ele diz:
Ele quer ver a tua vida. Nunca queira passar na frente de Deus, senão vai dar ruim. A Bíblia diz que o rei Saul, o primeiro rei de Israel, um homem que foi levantado, como eu já disse, para trazer o povo de volta para Deus, mas pela vida dele, pela atitude dele, ele afastou o povo de Deus. A Bíblia diz que houve um dia que o profeta Samuel disse: olha, eu vou consultar ao Senhor, porque eles iam para uma batalha, e a ordem de Deus era essa: quando forem para a batalha, não poupem nada, não peguem nada, não poupem nada. O adversário tem que ser exterminado. Essa era a ordem de Deus. Não peguem nada do adversário. A Bíblia diz então que Samuel disse: olha, eu vou consultar ao Senhor. E Samuel então vai. Os dias vão passando, e o apressado, por isso que existe o apressado come tudo, né? É aquele que nunca, como é que é? Nunca comeu melado sem lambuza. Foi o que aconteceu. Ele olhou: Samuel está demorando, vou atrair a presença de Samuel, está demorando. Sabe o que ele fez? Foi para a batalha, venceu os inimigos. Pastor, mas ele venceu. Entenda uma coisa: toda vitória sem obediência se torna uma derrota. Toda vitória sem obediência a Deus se torna uma derrota. A Bíblia diz então que ele vai, vence a batalha, mas a ordem de Deus era: não peguem nada e não poupem ninguém. A Bíblia diz que ele extermina o povo, os inimigos, poupa a vida do rei Agag, que era o rei dos filisteus, e ele pega alguns animais. Para quê? Para fazer um sacrifício ao Senhor. Na mente dele, Deus vai me aprovar. Já que Samuel demorou, eu fui para a batalha, venci a batalha, agora eu vou sacrificar ao Senhor esses animais. Ele sacrifica. Quando Samuel está descendo, ele ouve a voz de Deus dizendo: Samuel, Samuel, até quando você vai ter pena e dó de Saul? Eu já rejeitei ele para governar sobre o meu povo. E tem mais, eu já escolhi um segundo o meu coração. Samuel, então, quando ele chega no meio do arraial, que ele vê aquela destruição, ele vê Saul. Saul então chegou: opa, vencemos a batalha. E Samuel só observando. De repente, ele já está aqui. O rei Agag prendia o rei dos nossos inimigos. Imagino eu, ele sentindo aquele cheiro de carne assada subindo. Ele falou: o que está acontecendo? E aquele barulho de mugido de animal. E tem mais, eu sacrifiquei ao Senhor. E tem mais aqui, ó, tem mais animais aqui para sacrificar ao Senhor. Samuel olha para ele e diz: o Senhor te rejeitou. Ele ficou doido. O Senhor te rejeitou, porque melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Tem muita gente sacrificando, mas não quer obedecer. Então, obediência sem sacrifício vai dar problema. Pastor, eu subo um monte, desço um monte, subo um monte, desço um monte, faço campanha na madrugada, mas se não obedecer a palavra, para Deus isso não é nada. A Bíblia chama isso de sacrifício de tolo.
Como Jesus disse, aquele que quer vir após mim, ou seja, deixa Deus na frente. Deixa Deus conduzir as coisas. Não queira tomar decisões sem o aval de Deus. A Bíblia diz que houve um homem chamado Moisés. Esse homem era um homem de fé, porque se fosse eu, acho que eu tinha ficado doido. O homem teve para chegar diante de Deus e falar: Senhor, se o Senhor for matar esse povo, porque Deus falou: eu vou matar esse povo. Ele chega diante do Senhor: se o Senhor for matar esse povo, pode riscar meu nome no livro da vida. Esse homem foi usado por Deus lá no Egito. Saiu do Egito aquele povo. Toda vez que chegava num lugar, o povo começava a reclamar. Não era melhor ter morrido lá no Egito? Só nos trouxe aqui para morrer de fome, para morrer de sede. Todos que eles reclamavam, Moisés ia lá, falava com Deus. Deus abriu o céu, fazia chover carne e pão, fazia a rocha da água, fazia a água amarga ficar doce, mas ele sustentava o povo, e Moisés ali segurando as pontas, como diz por aí, e um ponto ele fala: Deus, este povo só falta me apedrejar. Aí um dia ele fala: eu vou subir no monte, só para o monte. Foi falar com Deus. O povo viu que ele estava demorando. Passou um dia nada, 2 dias nada, uma semana nada. De repente, eles viram para Arão, o irmão de Moisés: olha, Deus, já que Deus não quer falar conosco, vamos colocar um outro. Nós temos que ter um Deus no nosso meio. A Bíblia diz que eles instigaram Arão a construir o chamado bezerro de ouro. A Bíblia diz que foi ali, diante daquele bezerro de ouro, que começou essa festa que vai começar, a festa da carne, o festival da carne. A Bíblia diz que diante daquele bezerro ali, eles se prostituíam, eles faziam festa, eles se embriagavam, e pensando: nós temos um Deus. A Bíblia diz que quando Moisés desce, que ele vê aquela cena, e ainda foram indagar Moisés. Deus falou: estão indagando a sua autoridade? Ainda construir um bezerro? Tudo bem, separe esse povo. Se eu for Deus, este mesmo povo que levantou esse bezerro, Deus falou que se eu sou Deus, se eu não for Deus com esse povo, Moisés, eles vão morrer de morte natural. Vão pegar uma gripe, vão morrer. Vão ter lá uma ferida, uma chaga, vão morrer. Mas se eu for um Deus poderoso, eles vão morrer de algo sobrenatural. Quem está comigo, Moisés, fica de um lado. Quem não está e acha que outros deuses vão adiantar, fica do outro lado. Deus manifestou a glória e mostrou que Ele é Deus de uma forma sobrenatural. A Bíblia diz que a terra se abriu e engoliu todos aqueles que desobedeceram a Deus dentro dessa rebelião. Tudo isso não esperaram o tempo de Deus. Quiseram passar na frente de Deus. Jesus disse: vinde após mim. Deixa-me na frente. Porque quando Deus vai na frente, Deus vai na frente abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele ordena um anjo para continuar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha conosco de noite ou de dia. Erga suas mãos e aplauda e glorifique esse Deus que sempre está à frente daquele que nele confia. Então não adianta eu falar: eu confio, mas eu quero fazer na minha hora. Eu quero ir na frente.
Olha o que o salmista disse: eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Me tirou de um charco de lodo, de um lamaçal, me colocou de pé e firmou os meus pés sobre uma rocha. Então deixa Deus trabalhar. Aí Jesus disse assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Diga: negue-se a si mesmo. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe. Jesus diz: negue-se a si mesmo. Então, num calor desse, não sei quantos graus que fez o Japão, mas estava emocionando tampa de chaleira. Num calor desse, o que o menino está fazendo? Está em casa uma hora dessa, tomando aquela coca de 3 litros, geladinha, para quem gosta. Tranquilo em casa. Mas eu tenho um compromisso com meu Deus. Então vale a pena sacrificar. Vale a pena. Vale a pena. Às vezes nós queremos ver a manifestação da glória de Deus. Queremos Deus fazer grandes coisas, mas não queremos renunciar. A Bíblia diz que houve um homem que ficou cego. Ficou à beira do caminho mendigando. A Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus. Ouviu. A Bíblia diz então que ele começou a clamar. E alguns que estavam à roda: olha, pare, não incomoda, o mestre não pode te ouvir, meu irmão. Entenda uma coisa: o nosso Deus não é surdo, é por isso que a gente dá glória a Deus e aleluia, misturar com glória a Deus, aleluia, grita na presença de Deus, porque o próprio Deus diz: clama a mim e respondeste. A palavra clamar quer dizer gritar. Aquele homem começou a clamar. De repente a Bíblia diz que Jesus chega diante dele, e aqueles mesmos que falaram, para ele calar, tiveram que virar e ouvir: olha, o mestre te chama. Mais uma prova que Deus te ouve. Tem uma coisa, meu irmão. Você, nós podemos ter esquecido, às vezes, da nossa primeira oração que nós fizemos na presença de Deus. Mas Ele nunca esqueceu. A sua primeira oração está gravada lá. Deus não se esquece. A Bíblia diz então que o mestre chama. Jesus então chega e diz: o que queres que eu te faça? Oh, glória. O que queres que eu te faça? Irmão, um homem cego, há muito tempo, não era de nascido, mas era há muito tempo. Um homem cego, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus também tem senso de humor. Tem gente que acha que eles são cara fechado, que Deus é. Cara, não. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Eu, Senhor, eu quero um cão guia, eu quero uma daquelas varinhas. Não. Senhor, eu quero tornar a ver. Eu quero tornar a ver. A Bíblia diz então que Jesus, antes de liberar para ele essa pergunta, quando falaram com ele: o mestre te chama, a Bíblia diz que ele tinha uma capa que ele carregava. Porque naquela época, as capas, elas identificavam as pessoas. Como hoje, o juiz vai lá, ele pega, a sua capa, a sua estola que eles colocam aí. Aquele identifica, aquele é o juiz. E nessa época, as pessoas que ficavam à beira do caminho pedindo,
Eles tinham que usar uma capa. Os sacerdotes tinham que usar uma capa. Os profetas tinham que usar uma capa. Tanto que quando Elias foi arrebatado aos céus, o que desceu foi a capa dele, que Eliseu pegou para ser confirmado profeta do Senhor. Então os profetas usavam a capa de identificação. Ali vai um homem de Deus. O rei usava uma capa. Mas essas pessoas também que ficavam ao caminho também usavam uma capa. E cada capa representava uma história. E aí, aquela capa simbolizava para aquele homem um passado de fracasso, um passado de humilhação, um passado de derrota. A Bíblia diz que quando Jesus chama ele, a primeira coisa que ele fez, lançou fora aquela capa. Porque ele sabia que Jesus tem vestes novas. Quando nós renunciamos aqui na terra, a Bíblia fala que quando nós chegarmos no céu, tem vestes novas te esperando. E aqui na terra, se eu ficar andando com lixo nas costas, se eu ficar andando com coisa do passado nas costas, meu irmão, tem gente que entra ensaiando, carrega o mesmo problema, a mesma dificuldade, a mesma lenga-lenga, como diz por aí. Ou se não troca de mundo, não troca a faixa, é sempre a mesma faixa. Tem coisa que é bom, mas tem coisa que é lixo, meu irmão. Tem coisa que a gente tem que, Jesus falou, negue-se a si mesmo. Tem alguns sentimentos, meu irmão, que nós temos que jogar fora. Tem algumas coisas que nós vivemos no passado, alguns traumas, nós temos que abandonar isso. A Bíblia diz que o profeta chorão, o profeta das lamentações, Ezequiel, a Bíblia diz que esse homem, Jeremias, ele, no livro de Lamentações, capítulo 3, ele começa a falar tanta coisa, mas tanta coisa ruim. Ele começa só a falar coisa ruim. E vai falando, aconteceu isso. E eu vi o Apolo, não sei o quê, eu vi isso. E foi só, mas quando chegou no verso 21, ele falou, opa, peraí, eu só vou trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Aquilo que não te dá esperança, joga para trás, deixa para trás. Às vezes a falta de perdão é algo que a gente tem que jogar para deixar para trás e perdoar, liberar o perdão. E detalhe, a pessoa que não perdoa é como aquela pessoa que está tomando um veneno, que está dando um veneno para outra, achando que ela é a própria pessoa que está tomando veneno. Então libera perdão. Então tem alguns sentimentos que nós temos que largar para trás. Tem algumas situações que nós temos que abandonar. Tem algumas, meu irmão, tem algumas amizades que nós temos que renunciar, que pode atrapalhar a nossa caminhada. Se você é águia, você tem que andar com águia. Você não vai ver a águia andando com galinha. Tem que andar com pessoas que vão ser bênçãos na sua vida. Pessoas que têm visão. Pessoas que olham para frente. Então tem coisa que a gente tem que renunciar. O apóstolo Paulo diz, olha, as más companhias corrompem os bons costumes. Em algumas traduções, as más conversações. Então tem assuntos, meu irmão, que não vão te edificar em nada. Então tem amizades que, infelizmente, não você vai desfazer, mas você não vai ter que dispensar, você vai ter que renunciar àquele contato, porque pode te prejudicar. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Às vezes ficar uma camarada, gente boa, aí tem um monte de amigo,
que infelizmente não quer nada com a pureza, cheio de coisa errada. Aí ele está lá bem conversando. A polícia vem, você acha que vai perguntar se o cara não vai pegar todo mundo? Não, mas eu não quero saber se você mexe, você está no meio, como diz, né? Como o povo costuma dizer, é tudo farinha do meu saco. A visão é essa. Eles não vão querer saber, vai perguntar ao fulano, você é traficante ou fulano, você usa droga ou fulano, você... Não, vai levar todo mundo. Então tem coisa que a gente tem que, afastar. Não desprezar, não rejeitar, mas o contato já não é mais o mesmo. Porque a Bíblia diz que nós somos luz. É nós que temos que atrair, não o mundo nos atrair. É nós que temos que rejeitar o mundo para que eles vejam a luz. Então Jesus diz, negue-se a si mesmo. Então não existe evangelho sem luz. Ah, pastor, estou no evangelho há tanto tempo, mas eu vivo do mesmo jeito, da minha forma, da mesma maneira. Não, tudo bem. Você pode viver do jeito que você quiser. Deus não te proíbe de fazer nada. Ele só te orienta. Olha, todas as coisas te são permitidas, mas nem todas te convêm. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Então a gente pode fazer tudo. Evangelho não é prisão. Não é. Mas toda escolha tem uma consequência. A Bíblia diz então que Jesus nega-se a si mesmo. O apóstolo Paulo diz, olha, uma coisa eu faço. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que Paulo está falando? Não existe renúncia que não seja recompensada. Não existe. Você levanta cedo, é uma renúncia que você faz. Você vai para o seu trabalho, mas no final do mês, ou no dia 20 lá, sei lá, você tem a sua recompensa. A Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. A nossa renúncia não é em vão. Que eu preciso renunciar. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Diga, tome a sua cruz. Tomar a cruz significa ter uma vida de responsabilidade com a palavra de Deus. Isso é tomar a cruz. É difícil? É, mas não é impossível. Tem hora que dá vontade de desistir? Tem, mas continua firme. O próprio Jesus lá no Getsemane, Senhor, ele disse, meu Pai, se possível for, tira de mim esse cálice. Eu não quero, Senhor, a minha carne não quer. Se possível, tira de mim esse cálice. Mas ele olha e diz, mas contudo que seja feita a tua vontade. Porque a palavra já dizia que ele viria, Isaías, livro de Isaías, ele viria. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Seria transpassado pelas nossas transgressões. Mas como eu já disse, toda renúncia ela tem um prêmio, ela tem um resultado. E ele continua dizendo, mas verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores
e todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, Deus. Tudo isso por obediência, responsabilidade com a palavra de Deus. O problema é quando a pessoa pega, não é fulano, Deus não. Tome a sua cruz e segue o Senhor. Tome a sua cruz. Não perca o foco. Jesus foi levando a cruz, e no meio, em volta, pessoas zombando. Você não é o Cristo? Você não é o rei dos judeus? Você não é aquele que ressuscitou morto? Faz alguma coisa. E quando chega na cruz, você vê o Cristo, desce daí e tira a gente daqui também. Cadê o rei? Sem contar as bofetadas, sem contar a coroa de espinhos, sem contar, meu irmão, o texto fala que eles arrancaram a barba dele com as mãos. Tudo isso por obediência à palavra. Então entenda uma coisa: tenha compromisso, tenha responsabilidade com a palavra de Deus. Mas a pergunta é: qual é o seu contato com a palavra de Deus? Será que o nosso contato é só no dia do culto, que o pastor abre a Bíblia, ou quando a gente tem um estudo? Ou o seu contato ele é aqui, é na sua casa, no seu dia a dia? Porque todo dia Deus quer falar conosco algo. Todo dia Deus quer revelar algo novo na nossa vida. Então ele diz: tome a sua cruz. Ele disse: siga-me. O que ele disse? Siga-me. O que Jesus está falando? Se nós seguimos a Cristo, se nós decidimos seguir a Ele, decidimos renunciar, decidimos tomar a nossa cruz, seguir por essa palavra, nós devemos saber para onde vamos e o que nos espera. Porque nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Não queira ficar eternizando de eternidade na terra. Tem um doido aí que falou que fala com Deus todo dia, que não quer que Deus não quer ir para o céu, quer ficar aqui na terra. Então pode ficar aí, meu. Se não quer o céu, outra coisa te espera. Porque na terra é um período que nós estamos aqui. Mas no dia que a ceia de alguém for chamar, se negou a si mesmo, se seguiu a Cristo, tomou a cruz, o céu está esperando. Só que tem pessoas que estão no Evangelho, mas não sabem para onde vai. Tem pessoas que o Evangelho acha que está resumido só aqui. Não. Deus nos chamou para ser abençoados aqui. Deus nos chamou para nos abençoar aqui. Mas o final não é aqui. A nossa eternidade não é aqui. Olha o que a Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vitória. Seja fiel a Cristo. Tem uma coroa te esperando. Tem uma coroa, um prêmio te esperando. O apóstolo Paulo disse: olha, a nossa pátria, a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o nosso Senhor. Então tem uma cidade nos esperando, uma cidade que já está preparada. Se você ouviu alguém falando que Jesus foi preparar o lugar, te contaram mentira. Não, pastor, mas está escrito lá no Evangelho de João
Capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Está explicado, pastor. Está escrito, mas existe uma coisa chamada texto. E o que o texto está dizendo, não é um versículo isolado, não. O texto está dizendo, olha, Jesus está falando, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há. Na casa do meu pai o quê? Há. Existe muitas moradas. E o versículo continua dizendo, se não fosse assim, se não existisse muitas moradas, eu teria dito, vou preparar lugar, para que onde eu estiver, sejais vós comigo. Então o texto de Jesus falando, se não tivesse, eu mesmo ia ter, assim, olha, eu vou preparar lugar. Mas ele me disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Então já está tudo preparado. O próprio Jesus disse que naquele dia ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o que já está preparado antes da fundação dos séculos. Ou seja, antes de tudo isso aqui for criado, antes da terra ter sido criada, o lugar já estava preparado há muito tempo. Então Jesus não está preparado, já está preparado, já está pronto, já está te esperando. Mas nós temos que saber para onde nós vamos e o que nos espera. O meu lugar, o seu lugar é o céu. Aleluia, Deus. Nós entregamos a nossa vida para Cristo, foi para morar no céu. Mas quando nós entendemos da nossa responsabilidade, nós temos aquele chamado sinal de alerta. Opa, a minha salvação, ela é individual. A Bíblia diz que cada um, Romanos 14, cada um vai dar a conta de si mesmo. Eu não vou dar conta do fulano beltrano. Eu tenho que dar conta da minha vida com Deus. Então, salvação individual. Entenda uma coisa: o preço foi pago para que nós voltássemos para casa. Sempre posso dizer, a morte não é o final. A morte para aquele que crê não é o final. É apenas uma volta para casa. E para quem não crê, pastor? É o que a Bíblia diz. A morte para aquele que não crê é um sofrimento eterno. E a palavra missionária, a mensagem missionária que Jesus liberou foi essa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Cristo não veio condenar o mundo, mas ele veio salvar. Mas tudo é uma condição. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, se nós não nos importamos com a nossa salvação, se nós, como servos de Deus, não nos importamos com a nossa salvação, a nossa caminhada no Evangelho aqui na terra é em vão. Foi o que ele disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Então você pode ser bem sucedido em tudo que você fizer. Você pode ser abençoado em tudo que você fizer. Mas se não houver uma preocupação com a nossa salvação, em vão será tudo aquilo que nós ganhamos aqui na terra.
porque algo maior nos espera. A Bíblia diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que jamais penetrou o coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia, Deus. Então tem algo maior te esperando. Amém, Jesus. A Bíblia diz que as aflições desta vida não se comparam com a glória que há de ser revelada a nós. Amém? Coloque de pé no seu lugar, aplaude e glorifique esse Deus Todo-Poderoso. Feche os seus olhos nessa hora.